Aleluia. Aleluia. Grandão tem a liberdade aqui. Assuma a primazia de todas as coisas aqui, grande Deus. Manieto valente. Manieto valente. Neutraliza a força do valente. Visita, papai, nossa audição e destrua todos os comichões. Visita, papai, a nossa visão e tira, meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que impede, as escamas sejam queimadas nesta noite. Aleluia. 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 Leva nossos sentidos cativos ao Senhor. Manifesta, ó Deus, o teu amor e a tua graça mais uma vez em nosso favor. Enquanto nós estivermos aqui te adorando, ó Deus, que o teu exército, ó Deus, esteja atuando aqui no meio da congregação. Que o teu exército possa ir nos nossos lares, nas nossas casas, que possa visitar a nossa parentela, que possa visitar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão ali internados, aqueles que estão, meu Deus, sendo, ó Pai, estão ali passando por um processo de tratamento, em nome de Jesus. Meu Deus, visita aquele que está enlutado, aquele que perdeu o ente querido recentemente. Ei Deus, nesta noite faz alguma coisa em nosso favor. Não que o Senhor não tenha feito, nós reconhecemos o quanto temos sido distraídos, mas nesta noite, ó Espírito de Deus, aguça os nossos sentidos. Aleluia. 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 Meu Deus, o teu servo que pensou, que orou, que verbalizou, o teu servo, a tua serva que tem uma necessidade. Meu Deus e meu Pai, os laços que são muitos, que foram estruturados contra a tua noiva. Meu Deus e meu Pai, dinamita todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marcos. Previsibilidade plena. Domingo é Marcos. Capítulo de número 4. É o texto da tempestade, né? É 35. Aleluia. Pode tirar alguma lição daí, pastor Gisele? Vou repetir as lições que a gente escuta todos os dias, crendo que na simplicidade dessa palavra, Deus pode tocar em alguns corações nesta noite. Aleluia. 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 4 de Marcos, versículo 35 a seguir. Vamos ler juntos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. Aleluia. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Diga, ele é Jesus Cristo.
Não, vamos responder a pergunta à autora, irmãos. Quem é este? Jesus Cristo. Amém. Tome os seus assentos. Pensa num texto conhecido. Pensa num texto conhecido. Né? Pensa num texto conhecido. Na EBD, na escola das crianças, né? Nas salas das crianças. Pensa num texto que é muito ensinado. E eu quero repetir os ensinamentos aqui hoje, de uma forma muito simples. Ficar aqui lendo e relendo esse texto um pouquinho com os irmãos, depois nós vamos orar, amém? Amém? Eu quero que ao final desse culto a gente tenha um nome para esse barquinho. Mas Márcia, todo barco tem um nome. O irmão Manuel bem sabe dizer disso. Ele decidiu colocar no barco dele, por exemplo, o nome da esposa. Do irmão Tiago eu não vou falar, porque... No final, eu quero que eu e você tenhamos um nome para esse barco. Amém? Amém? Amém. É só isso, a mensagem. O resultado da mensagem é que ao final, esse barco tem um nome. Esse barco que estava entrando água. Jesus Cristo cumpriu a missão. Falou de algumas parábolas. Chamou os 12 discípulos. Na última aula aqui, domingo, nós falamos da vontade, né, de Deus. No momento em que ele estava ali cumprindo a missão naquela cidade, em que os seus familiares estavam por ali. E ele explicou, não, meus familiares são os que me obedecem. Aí ele termina aquela missão ali, chama os discípulos, enfim, fala sobre a semente. E aí ele diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Vamos de barco. Vamos de barco. E os discípulos rumaram sob o comando de Jesus. É importante eu e você entendermos que não era um passeio. Era uma viagem para Gadara. Era uma missão. Mas não era uma missão. Não. Era a missão. Em Gadara havia um homem. E isso aqui é importante, irmãos. Em Gadara havia, guarda isso aqui, ó. Já a gente volta para o barquinho. A viagem era Gadara, anunciada. Nós vamos lá para Gadara, para a terra dos Gadarenos. E em Gadara tinha um homem, tinha outros, mas especificamente havia um homem lá, que ele era possuído por demônios. O texto diz que lá em Gadara tinha um homem que ele não tinha um demônio no corpo dele, ele tinha uma legião. Depois vocês vejam isso. Então a viagem era na direção de Gadara em função daquele homem. Ele andava algumas coisas daquele homem. Porque muitas das vezes você e eu não sabemos porque que o nosso barco está entrando água. É porque eles estavam indo para Gadara, onde tinha um homem que ficava nu, no meio do povo, morava no cemitério, a refeição dele era cadáver, e por várias vezes ele já tinha sido amarrado, braços e pernas com corrente.
E o texto diz que ele fazia daquelas correntes pedaços. Tem muita gente brigando contra a água na canoa, porque não tem dimensão para onde é que ele está indo. Ele tem certeza que está indo passear no mar. Outros têm certeza que só vai conhecer a outra margem, o outro lado. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente lutando contra as águas. Que águas malditas. Que tempo difícil. Não entende que é o barco caminhando na direção de Gadara, para ser feita uma grande obra. Não tem como ser diferente. Aquele homem, aí os irmãos devem pensar assim, então Gadara precisava mesmo daquele homem, da visita de Jesus em função daquele homem. Eu pensava hoje, não. Se a sociedade de Gadara convivia com uma pessoa andando nu no meio da rua, que tinha como residência o cemitério, que tinha como refeição os cadáveres, que amarrava ele com 4 correntes, ele arrebentava tudo, como estava esse povo em Gadara? A legião chegou na cidade, tomou alguém, e isso passou a ser normal. Então Jesus não foi lá, não colocou o barco dele naquela direção por causa de um gadareno. Deus colocou o barco naquela direção por causa de um povo. Às vezes eu não quero ir para Gadara, porque quando me fala vai para Gadara, eu penso, mais uma vida eu correr risco na viagem. Não, irmão. Se havia um homem naquelas condições, possuído por uma legião, como estavam as outras pessoas? E nós vamos entender como estavam as outras pessoas quando nós lemos o final da história, que os demônios saem para os porcos morrem e a sociedade fica revoltada. Porque, olha bem, eu tenho falado isso por onde passo, porque Gadara tinha um negócio interessante com ela, que não tem nada a ver com hoje. Lá porcos valiam mais do que gente. Ninguém se dava conta que alguém estava perdido por uma legião de demônios, mas todos sentiram falta dos porcos. Não conversa quando eu estiver pregando, principalmente aqui na frente, obreiros, missionários, eu peço respeito, é um caminhamento divino esse aqui. Porque eu estou falando de coisa muito séria, que vai entrar nos distraídos. Nós não podemos ser os... Não pode sair do gadareno e vir para mim, porque aí eu estou na condição dos... Eu preciso de intercessores, pessoas atentas aqui na igreja. Eu não gostaria, eu não quero citar nome, eu não quero... É muito sério o que nós estamos tratando aqui. Se alguém está conversando do seu lado, você diz, Satanás, sai de perto de mim. Só pode ser influência dele. Gadara era um lugar que porcos valiam mais do que gente. Não fazia mal para ninguém, alguém está possesso, com legião sobre ele. Um demônio destrói uma pessoa, uma legião, irmão. Mas não sentiam falta daquele homem, não tinha pesar nenhum na cidade, mas pelos porcos, é muito perigoso quando o crente já está nesse nível. Que ele sente mais falta dos porcos do que de gente.
Mas foi por isso que Jesus enfrentou a tempestade. Porque para Jesus um homem vale mais do que 1000 porcos. E se eu e você confessamos o cristianismo, nós temos que entrar nesta dimensão. O naufrágio iminente ali não era apenas uma tempestade natural. Por isso que eu não gosto de culpar os discípulos aqui. Primeiro, eles não conheciam Jesus plenamente. Jesus ainda não tinha se revelado plenamente. Segundo, eles não sabiam muito do que, eles só estavam achando muito bom ficar perto de Jesus. Terceiro, não tratava de uma tempestade comum, natural, irmãos. É porque estava um homem na direção de Gadara. Um homem que poderia mudar a história de um homem. Tem muita gente esperando algum ambiente propício para fazer um movimento em prol de muitas pessoas. O meu Jesus, ele e toda a tripulação corre risco por causa de uma vida. Visite uma pessoa, irmão. Não visite multidão não, mas visite um, você é crente. Ore por uma pessoa, querido irmão, que não seja seu ente querido. Ore por alguém aí. Não ore pela multidão não, ore por alguém, você é crente. Olhe para alguém, marca o nome dele e ore por ele. Encontrei uma pessoa esse dia num diálogo que não tinha nada a ver. Foi grosseiro comigo. Foi grosseiro comigo. Foi grosseiro comigo. Só lembrei dessa folhinha. E eu pensando, está lá na minha folhinha tem 2 anos. Aleluia. Agora eu vou orar um pouco mais. Vou orar um pouco mais, está aqui. Não interessa, é porque vai ser salvo, vai ser salvo, vai ser salvo. Aleluia, aleluia. A tempestade que muitos crentes não querem viver é porque não tem como um cristão estar passeando. Não tem como um cristão estar andando aí dentro de uma rotina. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, cada passo dele é na direção de uma missão. Ele pode até estar indo para um trabalho de rotina, mas aquele dia não será um dia de rotina. Se ele ficar atento, tem uma missão de Deus e vai ter tempestade. Agora o detalhe é que, voltando aqui para a situação da viagem, já para arrematar, eu queria ter um pouco mais de equilíbrio, né? Mas tem coisa que eu não dou conta. E às vezes eu fico pensando, eu não quero dar conta mesmo. Deus vai fazer uma obra forte aqui hoje, de cura, de libertação. Já pedi para o irmão Napoleão, não é para trazer o azeite depois não, já deixa aqui. Nós vamos orar por algumas pessoas aqui. Que digital do adversário vai ter que sair hoje do corpo de pessoas aqui. Ser curado. Aleluia. 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 Bendito seja Deus. Agora pensa comigo. Voltamos aqui para a viagem. Andaram um pouco na direção de Gadara. Irmãos, os discípulos não sabiam de nada. Mas eles tiveram alguns cuidados que supera o desconhecimento deles, a ignorância acerca de Jesus. Começou a tempestade, e não era uma tempestade natural. Sabe por que eu digo que não era uma tempestade natural? Porque ali a maioria eram pescadores. E o que eles tinham contato era com tempestade, Mário Beto. Qual é o pescador que toda semana ele não topa no vendaval?
Não foi uma tempestade qualquer. Mas antes de partir, eles tiveram algum cuidado com o barco. Nós estamos aqui buscando o nome do barco. E é só isso que eu quero que fique no seu coração hoje. Eles tiveram 2 cuidados com o barco. Primeira coisa, reservaram a popa para Jesus. É o lugar da propulsão do barco. É o lugar do comando geral do barco. É o lugar da força para manter o barco equilibrado em velocidade mínima, máxima, direita, esquerda. No barco, que nós estamos buscando o nome dele, os discípulos tiveram cuidado antes da tempestade, que é esse que é o detalhe. Colocou Jesus na popa. Tem muita gente dizendo: Jesus, vem para a popa da minha casa, vem aqui, vem assumir aqui o comando. Não, irmão, agora não. Jesus tem que ser convidado para o lugar de comando do barco, é na hora que está em bonança. É na hora que você está arrumando a viagem. Porque o dia de viajar, como é que é, irmão? Ansiedade, adrenalina. A noite não passa. É nesse momento de alegria, de euforismo, é que a gente reserva o melhor lugar da embarcação. Vocês já viram alguém aí que não tem o hábito, aí, o conhecimento cotidiano de canoa, de barco? Os motores que ali são colocados, quer dizer motor de popa. Porque aquele motor é o símbolo do comando. Eles é que vão dar direção, encaminhamento, velocidade, mobilidade para a canoa. É pelo motor que se controla tudo. Motor de popa. Pastor, não estou entendendo. Jesus era a propulsão daquele barco. Ele não estava na proa, no biquinho da canoa. Ele não estava no meio, como um passageiro de luxo. Os discípulos, embora sendo eles os marinheiros, eles tiveram cuidado de colocar Jesus no lugar do comando. Já falei isso aqui, eu sei. Outra coisa que chama a minha atenção, que não tem nada a ver com barco. Em momento de ondas, de movimento, de água com vento, tinha uma almofada lá no lugar de Jesus. Mas, Heriberto, de tarde eu botei o nome desse barco aqui de Minha Vida. Botei o nome dele de Minha Vida. Eu quero o senhor na popa e eu vou preparar a melhor almofada que as minhas mãos puderam preparar, para aí o senhor ficar confortavelmente na minha vida. Não vou tomar essas medidas na hora da tempestade. Não vou deixar para tomar essas 2 medidas na hora da turbulência. Como eu sou crente, e a minha viagem tem que passar por Gadara, eu sei que eu encontrarei com a tempestade. Mas como eu também sou crente, eu sei que eu não tenho mais direção sobre minha vida, porque eu não estou na popa. Já compreendi também que o maior interessado que eu passe em Gadara é o próprio Jesus. Então a viagem que eu faço está sob a responsabilidade dele. Quem é que tem essa segurança hoje? A minha segunda-feira amanhã vai ter muitas movimentações, mas o dono da minha vida já sabe de tudo e ele tem domínio sobre toda a ventania.
O Senhor falou enquanto dava uma saudação: eu não sei como você chegou aqui, eu não sei por que o Senhor veio aqui, não sei qual foi o seu estado. O estado de muitos aqui é de timidez, de medo, de insegurança, de pavor, de dúvida. O estado de muitos aqui é de dormência espiritual, é de anestesia espiritual, de não conseguir se conectar há muito tempo com as coisas dos céus. Mas nesta noite, Jesus Cristo quer se posicionar dentro da sua vida, no lugar do comando da sua vida, para essa vida passar a ter sentido de vida. Ah, Senhor, afaste de mim a tempestade. Não, irmão. Ontem eu fui num culto de ação de graça, feito pelo meu irmão, e ele colocou a razão do culto de ação de graça. E ele deu ênfase para uma razão principal do culto de ação de graça. Esse culto de ação de graça são pelos nãos de Deus na minha vida. Eu nunca tinha visto alguém fazendo culto de ação de graça pelos nãos que recebeu ao longo do ano. Meu irmão Gilderson. O ponto principal desse culto é pelos nãos de Deus na minha vida. Porque agora eu já fico pensando, se fosse sim algumas coisas que eu queria sim, como eu estaria perdido hoje. Então, o culto de ação de graça pelos nãos. É quase que dizendo assim, o culto é pelas tempestades. Porque toda vez que a tempestade se levantou, eu tive segurança de que eu estava no caminho da missão e não do passeio. Porque todas as vezes que a tempestade levantou, eu tive que recorrer àquele que tem o domínio e o interesse pela viagem. Agora interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Na viagem, Jesus pode dormir. Agora eu não posso dormir. Tem gente que a canoa já afundou. Jesus sabe nadar. Sabe nadar não. Ele caminha em cima das águas. É muito diferente, né? Sim ou não? Quem tem que estar acordado para ver os movimentos e gritar para o socorro, não é Jesus não, como muitos estão fazendo aí. Está nas mãos de Deus. Daqui da frente eu fico constrangido de ver os irmãos dormindo. O culto começa às 6 horas. Termina 8. Ninguém dorme nesse horário em casa. Que sono é esse? Esse sono, irmão, faz parte de uma estratégia maligna para você não ver o barco afundar. Está escrito, irmão. Jesus dormia, mas os marinheiros, pouco experientes, estavam acordados. Aprendi com isso. Jesus está aí, a popa, e está aí a almofada. Agora estamos combinados nós dois. Qualquer sufoco aqui, eu lhe acordo. Qualquer movimento fora da programação da viagem, o senhor pode ter certeza que eu atrapalho o teu sono. Agora tem gente dormindo e querendo que Jesus fique acordado na causa dele. Quem está me entendendo? Tem muita gente no cochilo profundo e esperando Jesus acordar na causa dele. Eu estou aprendendo aqui diferente. Jesus dorme. E eu fico atento na viagem. Enquanto está no meu controle, Jesus, bom sono, né? Dentro daqui da... Mas Jesus, o negócio é o seguinte. Já qualquer coisa eu grito aí. Eles não pedem Jesus para resolver o problema deles. Eles pedem Jesus para despertar e ver o problema de todos, inclusive Jesus. O Senhor não está importando que nós, inclui Jesus, pereçamos. Jesus, se o Senhor não acordar imediatamente, todos nós vamos morrer.
Irmão, acorda hoje. Coloca a almofada para Jesus e antes dele repousar, você diz para ele: qualquer coisa eu posso chamar aí? Jesus, a almofada está aqui, ó. Essa foi a lã que eu dei conta de arrumar. Esse foi o algodão que eu dei conta de juntar. Não importa a simplicidade dela não, mas fiz com o que eu podia. Pastor, não estou entendendo. Ei, para vencer a tempestade e cumprir a missão, não é só chamar Jesus para dentro da casa não. É chamar ele para dentro da casa e dizer: o que há de melhor nessa casa é isso aqui, eu te entrego. O que tem de mais importante nessa casa é isso aqui, está nas suas mãos. O controle geral da minha vida, eu coloco o Senhor sobre ele. Tem pessoas que gritam demais por Jesus. Tem pessoas que gritam muito por Jesus. Mas são pessoas que colocavam Jesus na despensa. São pessoas que colocavam Jesus na garagem. São pessoas que colocavam Jesus lá como foi o dia do seu nascimento, lá no meio dos bichos. Aquilo lá se repete hoje. Jesus, a casa está cheia, mas eu tenho aqui um lugar do gado aqui, ó. Tem até aqui como é que é o nome? Manjedoura, eu até passo uma água nela aqui, Jesus. Isso é real hoje, isso é de hoje. Mas aqui tem uma manjedoura, está tudo limpo. Eu pedi para o caseiro passar uma água lá, acredito que ele tenha passado. Fica aí, Jesus. Quando desocupar aqui, eu vejo uma possibilidade de colocar o Senhor para dentro. Até porque os que estão aqui pagaram já a hospedagem, entendeu? Chegaram primeiro. Aí quando a tempestade chega: Jesus, 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 Jesus. Isso não vai até a manjedoura. Esse grito não chega na garagem. Esse grito não chega na despensa. Mas se ele estiver no melhor lugar da casa, não precisa nem gritar: Jesus, Jesus, estou no apuro. Acorda um pouquinho, Jesus, eu estou no apuro. Aleluia, aleluia. Jesus, estou no apuro de novo. O Senhor acorda de novo? Que eu estou no apuro de novo. Só numa noite acorda Jesus a noite toda, né? 10 vezes. Quem deixa Jesus para o lado de fora? Jesus, hoje sobrou uma vaga. Jesus, hoje um hóspede não veio, desmarcou. Já troquei aqui o lençol. Eu troquei não, porque ele nem usou. Hoje o senhor pode ficar na minha casa, pode entrar. Antes da viagem começar, Jesus assuma o primeiro lugar. Está aqui a almofada. A almofada fala de conforto. A almofada fala de hospitalidade. A almofada fala de... fica à vontade. Fica à vontade, Jesus, nessa casa. A história da manjedoura é muito real hoje. Tem alguns momentos que não cabe Jesus. Jesus, dá licença. Hoje eu preciso ser um pouco diferente na minha abordagem como cristão. Eu não quero te constranger. Tem como o senhor dar licença hoje? Jesus, a viagem de hoje, eu chamei uns amigos meus que ainda não te conhecem bem, e eles têm algumas práticas que o senhor poderia ficar um pouco constrangido. Jesus, nessa viagem não dá para o senhor ir, mas o senhor fica aí, que assim que eu resolver esse problema lá, eu volto a te convidar para o barco. Aí a tempestade chega, bem nessa viagem, que Jesus ficou de propósito, pelo lado de fora.
a ansiedade deles, o medo, o pavor, a adrenalina, o medo da morte, porque eu entendo que foi um vento sobrenatural, porque ventos naturais eles conheciam, eles dominavam. Aí Jesus reage. E estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Tem essa almofada lá, irmão? Tem essa almofada lá? Feita com as suas mãos. Tem? Tem esse lugar lá, no barco. No meu caso, ele chama Minha Vida. Tem essa almofada, tem esse lugar lá? Bem conhecido do barco, onde eu sei, ó, ali está o controle. Qualquer coisa que sair do normal, eu posso ir ali. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Tem esse lugar na sua casa, na sua vida, que Jesus fica tão em paz assim, irmão? Que ele dorme. No dia que Jesus precisa de um refúgio, ele diz, vou lá para a vida do presbítero Alexandre, vou repousar lá, porque lá é um lugar de refúgio para a minha alma. Eu vejo isso em Davi, gosto de Davi, né? Davi era uma estrutura que o grandão gostava de repousar nele. Hoje nós vimos sobre Moisés, uma estrutura que Deus gostava de repousar nele. Hoje nós estudamos aqui hoje de manhã, Arão e Miriam tricotando contra Moisés. O ruído chegou na casa de Moisés, Moisés não deu atenção, mas o poderoso acordou na estrutura de Moisés e diz, Moisés, estão te maltratando, bem ali com palavras. E eu já acordei. E eu já vou entrar em ação. Moisés, não, fica tranquilo, imagina e tal. São meus irmãos. Você é minha casa de repouso. Ninguém pode ficar tocando. Quem está pegando aí? Tem muita gente, irmão, que está passando o dia, o senhor me dá licença. Tem muita gente passando o dia assim, ó. Pensando que está mexendo com o senhor. Sabe? Ó, vai dentro do ouvido, enfia dentro do ouvido, fura dentro do olho. Dá licença, tá? E Jesus dizendo, quem é esse que está me acordando aqui? Quem está me acompanhando nesse raciocínio? Tem muita gente despertando Jesus de forma errada. Mexeram com Moisés. A irmã e o irmão de Moisés. Eles pensaram que só estava afugentando Moisés. De repente, acorda Jesus dentro de Moisés. Moisés, está mexendo contigo, me acordaram aqui. E agora? Deixa comigo, foi eu que fui incomodado. Não, foi comigo, são meus irmãos, já tivemos problema. Não. Você preparou a almofada na sua vida para eu ter repouso. Qualquer um que mexer contigo, me tira do meu repouso. Qualquer um que toque em você, me tira do meu repouso. É comigo o negócio. Aleluia. Aleluia. Aleluia, bendito seja Deus. Ei, irmão, cuidado com os barquinhos velhos que estão enchendo de água, que você está tocando, tentando afundar ele mais ainda. Ei, esse barco pode ter um passageiro diferente. Não, já está afundando mesmo. Ei, pode ter alguém bem aí que tem domínio sobre as águas. Nesse barquinho, velho. Não, é um barquinho comum. Era comum até Jesus ter liberdade de dormir nele. Não mexe com elas não. Estou repetindo a fala de manhã. Deus falou, mexo.
Miriam, por favor, me cura. Tá bom, vou cuidar de você. Deus, minha irmã, tem misericórdia. Não, ela vai ficar 7 dias fora do arraial, doente, exposta, humilhada, para nunca mais me acordar. Eu tenho que trazer ele para dentro do barco chamado minha vida. Não sei como é que você vai botar o nome do seu barco aí, onde Jesus vai ficar. Não sei como é que você vai colocar o nome do barco onde Jesus vai viajar contigo a partir de agora. No meu caso, eu chamei de minha vida. Por isso que eu falo, tenha a mente de Cristo. Quer dizer, tenha Jesus no comando geral da vida, na mente. Paulo diz, tenha a mente de Cristo. Ou seja, tenha Jesus no comando da sua mente. Morando, descansando, repousando. Não te importa que pereçamos. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Pastor Giselso, minha vida um dia está assim boa, outro dia está assim bem agitada. Quando eu penso que está melhorando, aí de repente vem o vento. Aí quando o vento passa, que eu coloco, é aquele negócio da chuva, né? Quando eu coloco a roupa, eu penso de não colocar a roupa no varal, aí tem sol. Quando eu decido colocar no varal, aí vem a chuva. Já rasguei toda a roupa, coloca lá e tira. Não, irmão. Para ter um tempo de bonança alongada, tem que viver esse comando sobrenatural de Cristo na sua vida, dizendo, aquieta, mar, sossega, vento. Resultado, grande bonança. Mas eu aprendo aqui o que mais? É que os homens que estão fadigados, o texto vai mostrar aqui que depois que Jesus chama eles de tímidos e dizendo, ainda não tendes fé, e a resposta era, não temos mesmo. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, ele sai daquela euforia para um espanto, para uma admiração profunda, e começa a fazer indagações, que as respostas de indagações como essa, resultariam em fé mais adiante. Eles não tinham nada aqui ainda, mas já tinha indagação. Hoje de manhã era para eu falar sobre isso, mas eu me entusiasmei por outro rumo. Porque o ignorante não, o tolo, ele tem certeza que sabe. Por isso que ele não precisa de conselheiro, por isso que ele não precisa ir a lugar nenhum, por isso que ele não respeita ninguém, por isso que ele não se submete a ninguém, porque o tolo tem certeza que sabe das coisas. O sábio tem dúvida. O sábio tem dúvida. Toda situação diferente, o sábio elabora uma pergunta. E aí ele precisa de resposta dos mais velhos, dos conselheiros, dos estudiosos. O tolo não pergunta, não indaga. Por quê? Porque ele tem certeza que sabe tudo. Mas os discípulos começam a demonstrar aqui uma coisa interessante. Quem é este? A sabedoria começa a manifestar quando o homem começa a perguntar, a indagar. Quando ele não tem uma convicção pronta de imediato, avexada, assodada. Mas para ter uma convicção, ele começa a indagar. Essa resposta seria mais adiante respondida. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles caminharam pouquinho, navegaram pouquinho e a resposta veio. E veio, sabe o quê? Quem está ligado, né? A resposta vem já pela legião. Quando ele navega, que atravessa um pouquinho, a pergunta é respondida. Enquanto os discípulos falam, quem é este? Quando Jesus aproxima lá,
A legião disse: ei Jesus, ei filho de Deus, o que você já vem incomodar nós aqui? E os discípulos: glórias a Deus. Nós estamos com o rei, ele é o rei dos reis. Os espíritos que o conhecem trouxe a identidade dele para nós. Ei, nós estamos do lado do Todo-Poderoso. Agora faz sentido o mar se aquietar quando ele fala. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, já estaria perguntando: que cor que o senhor quer a almofada? Ei Jesus, que cor que o senhor quer a almofada? Os que sabem bordar já estão dizendo aí: quais são as linhas que o senhor quer que eu use? Nós que não sabemos estamos dizendo: nem que seja um TNT, mas amigo, diz a cor que eu vou ali comprar. Mas como é que o senhor quer a almofada? Eu não vou partir, eu não inauguro essa viagem enquanto eu não arrumar o lugar do Senhor na minha vida. A polpa eu já limpei, já arrumei aqui, é apertadinho, o barco é pequeno, eu já limpei. Agora, que cor que o senhor quer, almofada? Quantos centímetros que o senhor quer? Eu sou de uma época que pegava o capim agreste, acredite nisso, palha de milho, costurava saco de linhagem, pegava o capim agreste, pegava palha de milho, enfiava dentro desse saco e fazia disso colchão. Você acordava com uns talos de capim agreste na costela. E o barulho da palha de milho chiando a noite toda, para todo lado se ralar. Eu, Gidelson e a Joselita, nós três dormíamos assim. Minha própria mãe, ela conseguiu mandar fazer a cama, mas não deu conta de comprar o colchão. E falaram que se ficasse dormindo na rede, adoecia da coluna. Ela disse: vou dar um jeito. Aí fez o saco de linhagem, foi costurando um no outro, bem lavadinho, encheu de palha de milho e de capim. Pronto, meus filhos agora saíram da rede. Talvez eu hoje, o que eu tenho para fazer de almofada é uma sacola com alguma folha de capim. Mas vou dizer: Jesus, por enquanto o que eu tenho é essa. Mas que o senhor vai ter uma almofadinha bem aqui, o senhor vai ter. Nem adianta o senhor me escolher a cor, porque o que eu tenho é só isso. Mas o senhor vai ter. E eu não saio, eu não inauguro a viagem, eu não começo essa navegação enquanto eu não ver o senhor bem acomodado aqui. Porque eles não sabiam com quem viajavam, mas eu sei quem eu estou convidando para a viagem. Você sabe quem é que nós estamos convidando e preparando o barco. Nós estamos na vantagem daqueles discípulos, porque nós sabemos de quem nós estamos falando. Um dia de tempestade, eu sempre termino falando alguma coisa lá de casa. Eu vou contar as coisas lá de casa. O senhor lecionou dizendo: vou falar lá de casa, né? Um dia a tempestade se levantou lá em casa. O médico disse: voltam lá em casa, você e sua esposa, arruma a sacola e vem para nós. Vamos ter que sacrificar a menina para salvar a mãe. Nós entramos no carro e aí eu vi a tempestade entrando no barquinho. Enquanto a minha esposa arrumava as sacolas, eu fui no quarto e ajoelhei. E disse: ei, o senhor podia acordar um pouquinho aí? Aí eu senti aquele respirar de quem está acordando bem tranquilo. Falei: eu não queria que nem... Porque o médico disse: ou um ou outro. Eu disse: eu não queria que nenhum e nem outro. Aí ele disse assim: é só isso? Eu disse: só. Então tá